Olá, seja bem-vindo ao Band Entrevista. A limpeza pública de uma cidade envolve diversos aspectos, como a gestão do lixo, os cuidados com os cemitérios, a manutenção da iluminação pública. Essas são algumas das responsabilidades da Secretaria de Serviços Urbanos de Uberlândia. Para uma cidade com quase 800 mil habitantes, o desafio é grande. E para falar sobre o trabalho constante na manutenção da nossa cidade, recebemos hoje o secretário de Serviços Urbanos, Rafael Leles. Secretário, muito obrigado pela sua presença aqui no Band Entrevista. Boa noite, Bagnete. Boa noite a todos. É uma grande satisfação estar aqui representando a gestão do prefeito Paulo Sérgio, em especial na Secretaria de Serviços Urbanos, que é uma das responsáveis pela zeladoria da nossa cidade. Então, conte sempre conosco, estamos sempre à disposição de vocês, da Band e da nossa população. Secretário, acredito que a nossa conversa nesse momento é muito oportuna, porque a gente vem enfrentando uma epidemia de dengue, né? A gente tem mostrado a situação em todo o estado de Minas Gerais e a maior concentração está aqui no Triângulo Mineiro e Uberlândia não foge à regra. E a gente sabe, né, o combate ao mosquito é uma atribuição, evidentemente, aí da vigilância epidemiológica, mas os serviços eles caminham junto quando a gente fala de limpeza pública, né, de serviços urbanos. Eu gostaria de saber como é que o secretário tem visto esse momento que Uberlândia está atravessando quando a gente fala de dengue. Bagnete, a dengue mata. E eu acho que entender isso e somar esforços para que a gente combata o mosquito e a doença é uma responsabilidade de todos nós. É evidente que o poder público ele tem uma esfera de atribuição, de responsabilidade maior, e a Prefeitura de Uberlândia tem feito tudo que está ao seu alcance nesse sentido. Em um trabalho conjunto de várias secretarias, e a nossa secretaria, ela tem também como principal foco a limpeza da cidade naquilo que tange os nossos serviços, que é a limpeza de terrenos, de áreas públicas, de áreas privadas, respeitando os devidos critérios, retirada de entulho e com todas as ações possíveis para que a gente possa ser mais um braço nesse combate que é responsabilidade de todos. Então é um momento difícil, é um momento delicado e além de fazer aquilo que tem que ser feito, a gente pede o apoio de todos para que a gente juntos nós possamos vencer essa doença. Tenho certeza que a gente vai se aprofundar nesse assunto, mas nos chama a atenção e a gente tem acompanhado, o jornalismo da Band Triângulo tem mostrado praticamente diariamente, né, esse trabalho da nova gestão, da gestão do secretário Rafael Leles, os mutirões de limpeza, né, essa preocupação de estar mais próximo dos bairros. Qual que é o efeito que o secretário já tem percebido nesse trabalho que foi intensificado? Os mutirões são exemplos de ações preventivas que vão complementar em algumas situações que, lamentavelmente, têm que ser corretivas. O trabalho da Secretaria é um trabalho permanente, é um trabalho que ele não depende do período, seja ele de chuva ou não, 365 dias no ano, que é um trabalho, como você mesmo disse, que é um trabalho de limpeza, porque limpar a cidade, além de deixar a cidade bonita, a cidade bem cuidada, é uma questão de segurança pública e uma questão de saúde pública. Claro. Os mutirões, eles têm a sua importância porque tem um esforço mais concentrado de várias pastas em determinado bairro, em determinada área. Só que o fato de não ter um mutirão com uma certa frequência ou em todos os bairros ao mesmo tempo, não impede que o cidadão possa nos ajudar e que a prefeitura esteja fazendo o seu trabalho. Então, o mutirão é importante sim, só que a gente tem essa preocupação e esse trabalho permanente. E a gente mostra, acompanhando esse trabalho, o volume de material recolhido ele é muito grande, né? Grande. A preocupação que nós temos é justamente essa. Se o mutirão não tivesse deslocado até o bairro, tivesse mobilizado aquela comunidade, esse material em potencial seriam criadores do mosquito da dengue que estariam ao ar livre trazendo essa ameaça à população. Isso precisa partir da comunidade, independentemente dos mutirões. Eu concordo com você e só para trazer um dado e compartilhar com todos, sim, nós fizemos um levantamento desses últimos, basicamente, 3 meses, né, que o mês praticamente está acabando. Nós tiramos mais de 150 mil quilos de lixo e entulho de boca de lobo e de bueiro. Então, esse é um material que foi descartado naturalmente de forma irregular,
que vai complicar ainda mais, seja a questão da dengue, que é o assunto que nós estamos tratando, e também agravar situações delicadas em decorrência das chuvas. Por quê? Porque o volume de água vem, a água não escoa do jeito que deveria e gera também, além da dengue, um outro problema, né, que a gente pede o apoio de todos para que isso não aconteça da mesma forma. Secretário, a gente poderia destrinchar esses dois assuntos aí, então, com relação a esse lixo, esse entulho que é recolhido nos mutirões, nas casas das pessoas, que a destinação seria talvez os ecopontos. Certo. Nós temos várias formas de coleta e nós temos várias formas de destinação. Então, até para destacar o trabalho de excelência que o DEMAI faz, é a coleta de lixo, que é o lixo domiciliar, que é através das lixeiras, a coleta seletiva e todo esse trabalho que Uberlândia é destaque e referência nacional e internacional. Então, isso ele tem uma forma de coleta, uma forma de destinação específica. A Secretaria, por exemplo, a gente tem a responsabilidade de recolher os entulhos, então, ou seja, restos de construção que foi descartado irregularmente, e isso também danifica muito, né, o sistema de infraestrutura da nossa cidade, como eu disse, no caso das chuvas. Então, a gente recolhe isso e dá a destinação para o aterro. Tem também o trabalho que a própria Secretaria faz, que é da roçagem, da capina, que vai gerar um outro tipo de material, que é a massa verde. O que é isso? É o capim e o mato. Esse material ele é destinado para outro tipo de aterro, não é o mesmo aterro que eu me referi anteriormente. Então, nós temos vários tipos de material que ele é gerado, ele é recolhido e ele é destinado. Em relação ao ecoponto, nós temos 15 ecopontos na cidade, distribuído em vários locais estratégicos que têm as suas regras, os seus critérios, que a gente pede também o uso consciente dos ecopontos. Nós tivemos uma situação, Bagnetti, que a gente acha válido compartilhar, que a gente faz um trabalho de fiscalização. Eu faço muito isso. Eu estou muito nas ruas. Eu divido o meu trabalho no trabalho administrativo da Secretaria e eu gosto de estar junto, eu gosto de ver os tratores trabalhando, eu gosto de ver o serviço para saber se ele está sendo prestado pelos fornecedores e as empresas contratadas da melhor forma, porque é um recurso público aplicado. O que a gente vê, às vezes? Um ecoponto está a 200 metros, 300 metros de um ponto crítico. O que é o ponto crítico? Nós temos mais de 300 nessa situação. São áreas que a população, né, de forma equivocada, escolhe, elege para descartar de forma irregular esse material. Então, é um ponto importante que você está trazendo, que a gente pede também a conscientização. Agora, não é só a conscientização no sentido de transferir para a população, dizendo, ó, cuidem vocês. Não, vamos cuidar juntos. E aquilo que a gente tiver que fazer, estamos à disposição. Aproveito, Bagnetti, se possível, para compartilhar um telefone importantíssimo. Claro, essa é a hora. Que é o 3239-2800. Por quê? Porque, às vezes, o cidadão está fazendo a sua parte, mas, às vezes, o vizinho não está, ou então ele está trabalhando naquele bairro e identifica alguma oportunidade de melhoria, então pode também fazer esse contato, solicitar. Nós estamos à disposição através do Sistema de Informação Municipal da Prefeitura, que é o SIM. Quem faz o descarte irregular de lixo e de entulho está cometendo um crime. Isso é previsto no Código de Posturas, por exemplo. A gente está dando um número aqui, o cidadão ele pode denunciar, essa é a palavra, denunciar, e quem for pego cometendo esse crime ambiental sofre as sanções da lei, né, secretário? É importante a gente falar isso. Isso. E além das sanções da legislação vigente, inclusive também é uma atribuição da Secretaria o trabalho de fiscalização. E aqui, Bagnetti, eu preciso ser justo e reconhecer o trabalho dos fiscais, bem como de todos os servidores da Secretaria, porque são centenas de servidores que estão fazendo a fiscalização e a gestão dos contratos que o orçamento da Secretaria, né, é responsável para contratar esses prestadores para prestar esses serviços que é da nossa atribuição. E os fiscais, eles fazem um excelente trabalho nesse sentido. E em relação a essa sanção, e se você me permite entrar nesse ponto da limpeza, sim, a título de exemplo, quando a gente tem uma solicitação, o cidadão ele vai ligar no 3239-2800 e vai falar que tem um mato alto no terreno ao lado. A prefeitura ela não simplesmente vai chegar lá e já vai chegar multando, e já vai chegar autuando, e já vai chegar punindo. Eu queria deixar claro
que a intenção da Prefeitura, da gestão Paulo Sérgio, da Secretaria, não é multar, não é simplesmente chegar e aplicar a multa, não. A gente busca sempre a conscientização, o diálogo e a informação. Então, por exemplo, essa denúncia que foi nesse número, os fiscais vão lá, eles vão notificar, estabelecer um prazo de 15 dias úteis, que é um prazo razoável, possível do cidadão tomar as providências. Depois a gente volta. Se esse serviço não tiver sido realizado, aplica-se uma multa e dá um segundo prazo, uma segunda chance de mais 15 dias úteis. Quando a gente volta, se esse serviço tiver sido feito, aquela multa aplicada, ela deixa de existir. Se não, aplica-se a multa e aplica-se a taxa de limpeza, porque a prefeitura tem que limpar. Mas isso o terreno não pode estar cercado. Então tem alguns critérios que é importante aproveitar esse espaço para explicar, porque às vezes gera também uma insatisfação. Olha, eu liguei, eu denunciei, eu pedi e nada foi feito. A gente tem as nossas limitações de como entrar e como não entrar. E essa multa, essa taxa, ela é proporcional ao tamanho do terreno, ao nível de complexidade da limpeza. E uma coisa que fica clara, a gente faz questão de informar e a gente pede o apoio de todos para divulgar o máximo possível. É muito mais barato para o cidadão ele mesmo cuidar do seu terreno, além de ser mais seguro e responsável por tudo que a gente está falando. Secretário, eu vou fazer uma breve pausa aqui na nossa conversa e a gente retoma o assunto a seguir. Band Entrevista de hoje, então, recebendo o secretário de Serviços Urbanos de Uberlândia, o senhor Rafael Leles. Não saia daí, Band Entrevista volta já. Band Entrevista de volta, hoje recebendo o secretário de Serviços Urbanos de Uberlândia, o senhor Rafael Leles. Secretário, mais uma vez, obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Se nós fizermos um mapeamento da cidade de Uberlândia, quantos pontos críticos nós temos hoje, onde acontece o descarte irregular de lixo e entulho? Bagnetti, nós temos, infelizmente, mais de 300 pontos críticos. E nós temos mapeado, nós temos estudado e buscado soluções que estão pautadas na conscientização. Porque um ponto crítico, ele é uma área onde a população, ela de forma irresponsável, decide por descartar de forma irregular, entulho, lixo. Isso gera problemas de saúde pública, como a dengue, que a gente citou agora há pouco. Não adianta a prefeitura envidar esforços, gastar o recurso público do cidadão para ir lá limpar, sendo que no dia seguinte, na semana seguinte, aquela área ela está suja novamente. Então, a gente pede o apoio de todos e também, Bagnetti, a gente agradece o apoio daqueles que estão fazendo a coisa certa. Sim. Porque por mais que a gente tenha dado entrevistas, feito esse trabalho de conscientização para que as pessoas ajudem, a gente não pode deixar também de destacar, reconhecer e agradecer a maioria que faz a coisa certa. Então, que esses exemplos, eles se perpetuem. Agora, essas áreas, o secretário citou cerca de 300 pontos críticos. Qual que é o perfil dessas áreas? São áreas públicas, áreas de preservação ambiental, terrenos particulares, e aí essa responsabilidade se atribui ao dono da área? Como é que o secretário consegue, nesse mapeamento, identificar? Porque o proprietário do terreno, ele tem que fazer a calçada, ele tem que cercar, murar, está lá no Código de Posturas. Como é que está? Onde o pessoal está jogando lixo que não deveria? Na verdade, o ponto crítico ele não tem um padrão, ou seja, é só uma área pública, é só uma área privada. O que geralmente a gente percebe é que às vezes o ponto crítico ele é escolhido às vezes pela conveniência. Ah não, aqui não tem muita casa ao lado, ou então não tem muito movimento, ou então é no final às vezes de uma rua, no limite de um bairro, entre um bairro e outro. Então, o que a gente pede é isso, a gente não faz isso no quintal da nossa casa, a gente não faz isso dentro da nossa casa. Então, por que nós vamos fazer em uma área independente, se ela é pública ou privada? É a cidade que a gente vive, é a cidade que a gente mora. Então, não tem um padrão, existem pontos críticos que são em áreas públicas, em áreas privadas, em esquinas, em terrenos, enfim, a gente pede para que, independente da área, não pode jogar lixo, não jogue, porque tem os locais e a forma correta de fazer isso. O secretário mencionou no início da nossa conversa a preocupação com a limpeza dos bueiros, das bocas de lobo.
Esse lixo que vai parar na boca de lobo, é a pessoa que joga lixo na rua, é o lixo que deveria ser coletado, mas ele é acondicionado de forma errada. O que vai parar nos bueiros e que depois a gente sabe o problema que acarreta, né, secretário? Que é a chuva. Bagnetti, também não existe um padrão, não é só uma forma de descarte irregular desse lixo, em geral um lixo doméstico. Mas tem um exemplo que chega muita demanda para nós, por exemplo, do excesso de lixo em lixeiras. Ou seja, a lixeira está cheia, eu coloco aqui no chão que daqui a pouco o caminhão vai passar e vai pegar, mas a chuva vem antes. E aí acontece esse tipo de problema. Outra situação, às vezes, essa lixeira aqui, eu acabei de fazer uma pequena reforma na minha casa, eu não sei onde fica o ecoponto, então eu não consigo levar. Lixo é lixo, eu vou jogar aqui. Então, são situações corriqueiras que a gente tem procurado informar, educar e também oferecer ferramentas, né? Disponibilizando as lixeiras, informando que existem as caçambas, né? Que são empresas privadas, além dos ecopontos, como a gente já citou aqui anteriormente. Eu vou bater nessa tecla, né? Porque é o jeitinho brasileiro, você tira o lixo da porta da sua casa e põe na porta da casa do outro, e as consequências são tão devastadoras tanto quanto. E essa conta quem paga é o contribuinte, porque esse dinheiro, né, secretário, que é investido nesse trabalho, nesse retrabalho, ele poderia ser investido em outras áreas, em outras atividades dentro de uma secretaria tão importante quanto a Secretaria de Serviços Urbanos. Então é questão de conscientização, a gente tem que entender que esse não é o caminho, né? Você se livra de um problema, mas você cria um problema para o vizinho. Exatamente. Perfeitamente. Secretário, falando ainda desse serviço de zeladoria, né, eu gostaria de entender como é que é feito o mapeamento da cidade quando a gente fala de roçagem, né, de capina, quando o período chuvoso se aproxima, o mato cresce muito rápido e talvez o cidadão ele não entende, fala, mas o meu bairro está esquecido. Como é que funciona esse trabalho, como é que funciona esse serviço? Bagnetti, o prefeito Paulo Sérgio, ele dividiu a gestão, e a gente tem trabalhado muito nesses primeiros 100 dias, em alguns eixos de trabalho. Sim. E o eixo que a secretaria está inserida é o eixo da zeladoria, leva exatamente esse nome que você citou. Quais são as secretarias que compõem esse eixo? A Secretaria de Trânsito, certo. A Secretaria de Gestão Ambiental, a Secretaria de Infraestrutura, que é a antiga Secretaria de Obras, a nossa secretaria e o DEMAI. Então, perceba que todas essas pastas, ela tem como afinidade a vocação da zeladoria, ou seja, o zelar e cuidar daqueles serviços que estão mais na ponta da linha, que estão diretamente junto ao cidadão. Só a nossa secretaria, é importante deixar isso claro, até para mostrar o nosso escopo de atuação. A secretaria, a gente cuida da roçagem, da capina e da varrição. Só para vocês terem noção, nós temos em Uberlândia mais de 250 avenidas e 590 ruas que a gente atua fazendo esse trabalho. Nós temos o serviço de catatreco, que é um dos itens de maior demanda da secretaria. O que é o catatreco? O próprio nome já define. O cidadão, às vezes, ele tem um sofá velho, um móvel, uma geladeira, e ele não tem condição de levar isso ao ponto de descarte, enfim. Então, ele liga no 3239-2800, agenda, a secretaria vai fazer de forma a otimizar essa logística dos pedidos, para o caminhão não ficar para cá, para lá, gastando tempo, combustível, importante, enfim, vai e recolhe esse treco. Só para você ter noção, o ano passado, a secretaria teve 14 mil atendimentos via SIM, foi a secretaria que mais teve demandas. Desses 14 mil atendimentos, 6 mil foi só do catatreco. Então, realmente é um serviço que funciona. E a gente fica feliz por ver ele funcionando, porque se a gente não tivesse o pedido e não recolhesse, esse material ia para onde? Ia para as áreas verdes, ia, né, de forma irregular para qualquer outro lugar. Além disso, nós temos a questão dos ecopontos, nós temos a manutenção e pintura dos meio-fios, nós temos a questão do ambulódromo, do camelódromo, temos a fiscalização, que é o trabalho da nossa diretoria em relação a eventos, a concessão de alvarás, nós temos a iluminação pública. Iluminação pública é importante dizer. As pessoas às vezes confundem o trabalho da prefeitura com o trabalho da CEMIG. O nosso trabalho tem o poste. O braço do poste e a lâmpada,
A lâmpada é conosco. Por quê? Porque é através da parceria público-privada de iluminação pública que trocou todo o parque nosso das lâmpadas de vapor de sódio, de mercúrio, para as lâmpadas de LED. Então, esse serviço também é com a nossa secretaria. E a questão dos cemitérios, né, que a gente tem uma diretoria de luto e serviços póstumos. Então, perceba que, tirando o tapa-buraco e tirando a poda das árvores e a gestão da manutenção das praças, basicamente todo o serviço da zeladoria está conosco, complementado pelo serviço de coleta de lixo do DEMAI. Só que limpeza urbana e essa zeladoria é um trabalho intersecretarias. E eu preciso, Bagnetti, destacar também o trabalho dos meus colegas secretários. Por quê? Porque todo mundo está atuando de forma conjunta. Eu vou te dar um exemplo. Em dia de chuva, Sim. às vezes tem serviço que a minha secretaria não consegue fazer. E aí a gente conta com o apoio da Secretaria de Gestão Ambiental. Foram mais de 107 ocorrências, por exemplo, só de poda de árvore. Só de galho foram mais de 80. Eu estou falando de um período de 90 dias. Então eu trago esses dados aqui também é para destacar o serviço das outras secretarias. Tapa-buraco, que é o serviço que está sendo feito num momento delicado, que é o momento de chuva, está avançando também. Quando chove, tem em alguns pontos, dependendo do volume da chuva, o deslocamento das placas de asfalto. Não é a minha secretaria que recolhe, mas a gente tem um trabalho em conjunto nesse sentido. Isso. E vale destacar, para complementar esse eixo da zeladoria, o trabalho da Defesa Civil, que para mim, em Uberlândia, é exemplar, seja de forma preventiva e seja de forma corretiva. Então, eu te agradeço por essa pergunta, porque é uma oportunidade da gente explicar, né, como que funciona e o que está sendo feito por essa gestão, Paulo Sérgio. Mais didático impossível, explicou categoricamente. Mas é importante reforçar também, secretário, que esse é um trabalho cíclico, né? Sim. Citamos no início da nossa conversa que Uberlândia, na casa de 800, 1 milhão de habitantes aí, se a gente for pegar uma lupa nesse censo aí, que o trabalho é cíclico, né? Então ele atua, são várias frentes de trabalho, né? E precisa dar atenção a toda a cidade e depois ele retorna ao ponto de partida. E às vezes o cidadão ele não tem conhecimento, porque meu bairro está esquecido. Não é, existe um cronograma. Como é que funciona? Como é que é essa definição das áreas, secretário? É importante esse ponto, Bagnetti, porque o trabalho que a gente tem desenvolvido é um trabalho pautado em planejamento, logística, para a gente ter mais resultado sem gastar mais. Então a gente quer roçar mais, a gente quer varrer mais, a gente quer limpar mais, mas sem onerar, seja a prefeitura e seja o cidadão. Então o que a gente tem feito? Nós dividimos a cidade em 4 quadrantes, norte, sul, leste, oeste, e dividimos a região central por pontos onde requer uma atenção maior, tendo em vista a natureza. Uma rua mais estreita, como o bairro Fundinho, por exemplo, que tem características próprias. E temos também uma atenção aos distritos. Inclusive, uma determinação do prefeito Paulo Sérgio. Não existe o distrito e o bairro, é tudo Uberlândia, é tudo a nossa cidade. E como é que a gente tem feito isso? Quando a gente ataca por área, a gente prioriza os eixos principais, as avenidas, sem esquecer e sem deixar de priorizar as ruas dos bairros. Agora, a gente faz isso de que forma? Onde tem mais movimento para onde tem menos movimento. Até por uma questão, eu vou dar um exemplo, da segurança do trânsito. Ou seja, uma via que tem um movimento maior, com cruzamentos, e o mato às vezes pode estar prejudicando a visão, nós vamos priorizar. E o que tem acontecido muito? Eu aproveito a oportunidade até para reforçar isso também. Às vezes, o cidadão, ou chega uma demanda para nós, fala assim, olha, a situação aqui está assim, assado, a gente queria que limpasse hoje. Eu, com muita educação, a equipe fala, não, hoje não. Não, mas caiu uma árvore. Não, então hoje sim, porque aí é uma situação emergencial, é urgência. Agora, se couber esperar para a gente seguir o nosso planejamento, nós faremos. E a gente está explicando isso para as pessoas. Porque senão, a gente manda uma frota de trator lá para o Luizote. Aí no dia seguinte ela vem para o Ipanema. No outro dia ela volta para o Mansur. O trator passa mais tempo rodando do que roçando. Então a gente tem definido isso com muito critério e com muito planejamento nesse sentido. Uma ferramenta importante é justamente a informação que a gente está fazendo aqui, né, secretário? Exato. Às vezes, o cidadão não tem conhecimento dessa logística, né? Acredita que o serviço não está contento, mas
está tudo dentro do planejado. Secretário, vou fazer mais um breve intervalo aqui na nossa conversa, daqui a pouquinho a gente retoma. A Band Entrevista de hoje recebendo o secretário de Serviços Urbanos de Uberlândia, Rafael Leles. Band Entrevista volta já. Band Entrevista de volta, recebendo o secretário de Serviços Urbanos de Uberlândia, Rafael Leles. Secretário, sinta-se em casa. A gente está falando de toda essa preocupação com a limpeza, com a manutenção da cidade. O secretário citou aí também que é competência dos serviços urbanos a manutenção e zeladoria dos cemitérios. Né? O cidadão em geral, acredita que os cemitérios só passam por manutenção às vésperas do dia de finados. E não é a verdade. Né? Esse trabalho ele é feito diariamente também. Bagnetti, nós temos duas situações em relação aos cemitérios. Nós temos os cemitérios que são privados e os cemitérios que são públicos. O trabalho da Secretaria, ele faz a gestão da concessão pública que é dada para a gestão dos cemitérios. Inclusive, um assunto recente que a Prefeitura, ela recebeu uma recomendação do Dr. Daniel Marota, promotor que atua na área da defesa do consumidor, recomendando que nós cancelássemos, suspendêssemos os processos licitatórios vigentes, tendo em vista essa situação de poder ter mais funerárias na nossa cidade. Isso nós acatamos a recomendação, num trabalho conjunto com a Procuradoria-Geral do município. A cidade, ela comporta, por força de lei, um número maior de funerárias. Nós estivemos no Ministério Público, para registrar, né, esse acatar desta recomendação e já estamos iniciando os estudos para a nova licitação que vai permitir mais 2 funerárias na nossa cidade. Então, nós temos essa gestão das funerárias e nós temos a gestão dos cemitérios. Eu explico isso por quê? Porque aquilo que é de responsabilidade da Prefeitura, a Secretaria ela faz a manutenção e já estamos estudando também oportunidades de melhoria, seja nas salas velatórias, seja na manutenção e seja na preparação para meses onde a gente tem um volume maior de visitação, que é o mês de maio, tendo em vista o mês das mães, e também o mês de novembro, tendo em vista o feriado de finados. É um assunto que a gente trata com muito respeito, é um assunto que a gente está focado em fazer tudo o que tiver ao nosso alcance para trabalhar da melhor forma possível. Informação importante que o secretário atualiza aqui para a gente, então, a questão da licitação das funerárias em Uberlândia. A gente tem acompanhado e noticiado no jornalismo da Band Triângulo. Agradecer ao secretário aqui pela informação quentíssima. Mas ainda, nos cemitérios, e fazendo correlação com o início da nossa conversa, os cemitérios também são focos do mosquito da dengue, né? O que parece uma simples homenagem, um vasinho de flor, um pratinho com um vasinho de flor, ali pode ter um foco do mosquito da dengue também. Tem que ter até essa consciência, né, secretário? Como a gente começou a nossa conversa, eu acho que talvez o ponto mais importante é o combate à dengue. Então, independente de onde esteja o foco ou onde o foco possa ser criado, né? Eu acho que isso é uma responsabilidade de todos nós e a gente está bastante atento. Um único mosquito, ele pode tirar uma vida. E a gente acredita que esse trabalho consciente, esse trabalho permanente, vai fazer com que a gente reduza os riscos e vença esse mosquito. Vamos reforçar os canais de comunicação, então, secretário, para o pessoal de casa, né, que talvez precise de uma orientação maior, precise desse suporte da Prefeitura, a quem recorrer? Eu acho que o principal canal de comunicação é o telefone 3239-2800. Porque é uma forma de centralizar todas essas demandas, por mais que naturalmente a Secretaria ela possa receber ofícios, possa receber requerimentos, possa receber através do site da Prefeitura, nós temos o Serviço de Informação Municipal, mas esse telefone eu acredito que é a forma mais fácil e mais célere da gente estar recebendo essas demandas para poder estar estudando a melhor forma de ir até o local, independente da natureza da demanda, ver o nível de complexidade, ver o nível de responsabilidade, ela é pública, privada, ela é, mesmo sendo pública, é da esfera municipal ou não, para que a gente possa, de forma, como eu disse,
atentos à logística, atentos ao planejamento, atuar da melhor forma possível. Multirões de limpeza, como é que está essa programação ainda nesse primeiro semestre, secretário? Os mutirões de limpeza, eles não são, né, gerenciados pela secretaria. A secretaria, ela faz parte, como o próprio nome já diz, ele é um mutirão. Põe a mão na massa. Então tem, né, o trabalho conjunto de várias secretarias. Mas a Secretaria de Governo, através do secretário Renato, que tem feito um excelente trabalho, tem conduzido isso muito bem junto com a Secretaria de Comunicação, né, acionando as nossas secretarias, tendo em vista o planejamento de governo. Então, onde tiver necessidade, onde tiver o mutirão, pode ter certeza que a Prefeitura estará lá. O secretário citou, a gente está caminhando para 100 dias, né, do governo Paulo Sérgio, da gestão também do secretário Rafael Leles. Né, os maiores desafios que o secretário aponta até o momento, né, e o que esperar dos próximos 100, dos próximos 4 anos de trabalho. Bagnetti, eu digo que gestão pública é algo permanente, 24 horas e 7 dias por semana. Eu tenho uma verdadeira paixão pela gestão pública, é a minha vocação, eu nasci para isso e eu faço isso com muito amor, porque eu acredito que quando a gente cuida da cidade que a gente vive, que a gente mora, que a gente nasceu, que escolheu para viver, eu acho que a gente está devolvendo aquilo que a gente teve de oportunidade e a gente está deixando isso para as gerações que estão vindo um lugar cada vez melhor para viver. E ter a honra de fazer parte do governo Paulo Sérgio, com quem eu tive a oportunidade de trabalhar na gestão do prefeito Odelmo, que eu também tive a oportunidade de ser secretário, e estou, né, no meu segundo mandato de vereador, te respondendo 100 dias ou os 1.200 dias, pode ter certeza que esse entusiasmo que o prefeito Paulo Sérgio está demonstrando, com essa responsabilidade, com esse engajamento que todos nós secretários estamos tendo, vai ser o mesmo ritmo. É que os 100 dias, naturalmente, a gente tem desafios que a gente não tem muito controle, como as chuvas, por exemplo, que foi pauta aqui da nossa conversa, que está acabando. Mas outros desafios virão, daqui a pouco é o tempo seco, aí nós vamos ter as queimadas, e aí a gente está no final do ano, e o ano que vem começa tudo de novo. Então, qual que é a nossa preocupação? Fazer o que tem que ser feito, e da melhor forma possível. Por quê? Porque o ano que vem tem chuva de novo. E a gente está se preparando para fazer o que tem que ser feito agora e também para não passar por algumas dificuldades nos próximos meses e nos próximos anos. Agora, fica aqui o nosso compromisso. A Secretaria está de portas abertas, nós temos uma equipe responsável, uma equipe competente, que eu faço questão de agradecer. Sem os servidores da Secretaria de Serviços Urbanos, nada disso seria possível, e da Prefeitura como um todo. E reforço, Bagnetti, que por mais que a gente peça o apoio da população, a gente tem que vir aqui e tem que agradecer àqueles que fazem a coisa da forma correta. Então, acho que é um trabalho de todos. Que mensagem, então, o secretário deixa para o nosso telespectador, para a gente encerrar esse bate-papo, né, e fazer essa somatória de esforços que o secretário mencionou? A mensagem que eu deixo é que não existe nenhum obstáculo que resista ao trabalho. E quando a gente faz isso de forma responsável, quando a gente coloca amor naquilo que a gente faz, e o amor pela nossa cidade é o que está em pauta aqui, porque limpar, cuidar, zelar é um ato de amor. E isso tudo não é trabalho só de um, não é trabalho só de um lado. Então, que a gente venha, todo mundo de mãos dadas, todo mundo sabendo da sua responsabilidade para cuidar da cidade que a gente vive, da cidade que a gente ama. Então, contem com a Prefeitura conta com vocês e eu deixo aqui o abraço do prefeito Paulo Sérgio. Secretário, eu costumo falar que o nosso assunto está longe de se esgotar, nosso tempo está se esgotando. Em nome do Grupo Bandeirantes, da Band Triângulo, quero agradecer a sua presença e já renovo o convite para as próximas entrevistas. Eu te agradeço, obrigado, Bagnetti, parabéns pelo seu trabalho, agradeço a audiência, todos vocês que estiveram conosco e parabenizo o trabalho da Band, uma emissora que a gente tem muito respeito, admiração pelo trabalho que desenvolve em prol da nossa cidade. A gente que agradece, secretário. Band Entrevista de hoje, então, recebendo o secretário de Serviços Urbanos de Uberlândia, o senhor Rafael Leles. A você que ficou conosco até agora, o nosso muito obrigado e até o próximo Band Entrevista.